Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma das principais dúvidas que eu vejo quando as pessoas elas pensam em começar o seu negócio é: quanto devo cobrar? Será que tá caro? Ou será que tá barato? Mas meu concorrente tá fazendo com preço maior? Meu concorrente tá fazendo com preço menor? Precificar é um dos assuntos que mais preocupam o pequeno empreendedor, quem está começando um negócio. Porque um erro na hora de calcular o valor pode comprometer ou até prejudicar o futuro do seu negócio. E é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Pra quem não me conhece, está chegando agora no canal, eu sou a Rose, da Papelaria Começando a Aprender. O objetivo desse canal é trazer empreendedorismo descomplicado através da troca entre nós, dos aprendizados, do que funcionou, do que não funcionou, e desta forma ajudar também quem está começando nessa caminhada empreendedora. E hoje eu gostaria de trazer um agradecimento e um beijo especial, inicialmente a 3 pessoas, que é a Clara Manu, uma fofa, uma criança, a Elisângela Aparecida e a Fran Borges, que inclusive elas pediram o vídeo que a gente vai falar sobre hoje, de precificação. Então esse vídeo eu vou dividir ele em 2 partes. A primeira parte nós iremos falar do que envolve, né, o processo de precificar, porque é muito importante. Não adianta só você chegar, pegar o produto, colocar um percentual em cima e vida que segue e tá tudo certo. O grande erro da maioria das pessoas que precificam errado ou que tem problemas por precificar errado está justamente nessa parte que vamos falar hoje, que são os custos e as despesas do seu negócio. Se você não tiver clareza disso, isso pode comprometer. Eu, inclusive, eu sempre tenho falado disso nos últimos vídeos. Presta atenção nas despesas, nos custos. Dá uma olhada, conheça quais são suas despesas e os seus custos. Entenda o que você consegue melhorar, o que você não consegue melhorar. Então, nesse primeiro passo, caderninho na mão, anotando todas as dicas, especialmente anotem os suas despesas, tudo o que sai do seu caixa, porque tudo envolve o valor do seu produto. Vamos começar então falando do significado do precificar. O que é esse precificar? Precificar nada mais é que você colocar um valor a um produto ou serviço, né? Que ele varia de acordo com o que sua empresa faz, com o que você faz, o seu negócio faz. Aparentemente, se é tão simples, por que tantas pessoas têm tanta dificuldade na hora de precificar, em relação a precificar? Porque, justamente como a gente comentou no começo e eu venho falando nos últimos vídeos, as pessoas elas pensam que precificar é simplesmente eu comprei esse produto um determinado produto. Essa bateria a R$4. Então eu comprando ela a R$4, eu acho que eu vou vender ela a 8 porque eu ganho 4. Paguei o produto e fiquei com o lucro. E não é assim, gente. O lucro é aquilo que sobra depois que você paga todos os custos, sejam eles custos fixos, sejam eles custos variáveis. Então, será que realmente você está precificando do jeito certo? Então, qual que é a diferença entre custo e despesa? O custo, geralmente, ele tá atrelado ao processo de fabricação do produto, que envolve despesas, por exemplo, como matéria-prima, mão de obra do operador, da máquina, da energia que envolve fabricar um produto. No meu caso, como eu trabalho com uma papelaria, eu trabalho com um serviço acabado, né? Tô mais ali no final do processo, porque sou um distribuidor que vende para o cliente final. Eu não tenho custos de operação, eu tenho despesas de operação. E aí as despesas, elas são os valores que você gasta para a manutenção do seu negócio. Então, ele vai ter luz, ele vai ter energia, ele vai ter funcionário, mas que envolve esse último passo. Então, você precisa entender dentro do seu processo, dentro do seu negócio, quais são os custos e as despesas, porque vai ter negócio que vai ter os dois, vai ter negócio que vai ter só o custo, vai ter negócio que vai ter só a despesa. Então, por exemplo, se você é uma papelaria que você fabrica os seus cadernos, você trabalha com cadernos personalizados, você vai ter custos. Quais são os custos de você fabricar um caderno? Entendeu? Quais são as despesas de você vender esse caderno? Então, os custos são as folhas que você gasta para
para montar o caderno, a capa, se tem chaveiro, se não tem chaveiro, se tem pasta, não tem pasta, se tem zíper. Esses são os custos da fabricação do seu caderno. Se você trabalha com os custos e a revenda, depois que o seu caderno está montado, você fotografou e colocou no site. Qual que é a despesa da hospedagem do seu site? Qual que é a despesa da maquininha que você passa o cartão? Quais são as despesas do seu tipo de conta bancária? Ah, vai ter frete, não vai ter frete? Vai ter envio via motoboy? Essas são as suas despesas. E na hora de precificar, você precisa considerar tudo isso. Se você vai usar saquinho, se você vai usar embalagem de papel, se você vai usar fita, se você vai usar tag, se você vai utilizar papel de seda, você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis para que você tenha o real valor das suas despesas. Porque se você compra, lembra? Se você compra essa bateria a R$4 para revender, e aí você tem dentro da revenda dessa bateria, você tem o envio, você tem a embalagem, você tem o valor dos correios ou do motoboy, na verdade aqui. Tem uma pessoa que paga para atender e fazer esse processo. Essa bateria não saiu por R$4. Ela foi aí no preço, no final você teve aí uma despesa entre comprar até chegar no seu cliente de R$8. Então, se você pega somente o valor e joga 50% disso e cobra 8, você não teve ganho nenhum com a revenda dessa bateria. Você comprou, você vendeu e o seu ganho foi 0. E aí, porque muitas pessoas não têm clareza desse processo entre você comprar despesas e você enviar, precifica errado, e aí precificando errado, o valor do seu produto não cobre os custos. Se não cobre os custos, você não vê a cara do dinheiro. Então é a sensação que você tem, que você trabalha, mas você não tem o retorno que você espera. Uma outra questão também que envolve diretamente a precificação e que muitas pessoas não levam em consideração são os impostos. Ah, mas Rose, eu sou pessoa física, não pago imposto, eu sou MEI, não tenho, pago só uma taxinha. Gente, precisa considerar, mesmo que seja 5% de imposto, que é a taxa do Simples Nacional. Por quê, gente? Hoje você é uma pessoa física, ou um MEI, ou não tem imposto, ou seu custo de imposto é uma taxinha muito pequena, né? Só que à medida que o seu negócio vai crescendo, vai ganhando volume, essa despesa, né, esse custo aí do seu serviço, ele vai começar a pesar. E aí, se você não considerou ele lá na largada, lá no começo, quando você foi precificar, você, quando precisar precificar, você vai ter que ter um ajuste no seu valor. Dependendo do que você vende, do produto que você trabalha, essa alteração pode ser significativa, porque a pessoa estava lá acostumada a pagar, vai na bateria, lembra? R$8. Aí do nada você pega os R$8, poxa, e precifica novamente. Você consolidou lá o valor que você pagou no seu produto, mas considerou todas as suas despesas, o seu lucro, deu R$12. A pessoa vai falar assim, nossa, mas ontem eu vim aqui e estava 4, hoje você pagou 8. Então você tem uma dificuldade quando você precisa precificar novamente, quando entende quais são o real valor, né, do seu produto. Então, já considera na largada, coloca um valor pequenininho lá e já vai destinando para esse pagamento desse imposto. Porque todo negócio, gente, como eu já falei em outros vídeos, ele nasce para ter sucesso, ele nasce para crescer, ele nasce para prosperar. E numa dessa, se você tem um preço muito baixo, você vai ter a sensação de que nunca vai chegar a isso. Você vai ver outras pessoas, outras empresas que às vezes prestam um serviço parecido com o seu, que cresce, se desenvolve e o seu está estagnado. Por quê? Porque você não está precificando direito. Então, às vezes, o seu valor de venda não cobre sequer as despesas fixas que você tem no seu dia a dia. E aí a gente entra para uma outra questão. Além de você ter essa diferenciação entre custo e despesa, você tem a questão de ser fixo ou de ser variável. Então, onde o custo ou a despesa fixo é aquele que você tem recorrência mensal, você paga sempre, então
um aluguel, uma conta de água, uma conta de luz, internet, isso é fixo. Todo mês você tem que pagar para você manter o seu negócio funcionando. E tem aquelas que são as despesas chamadas despesas variáveis. Como o próprio nome diz, elas variam. Então, por exemplo, é uma manutenção de um equipamento, é a compra de um equipamento novo. Isso você também precisa colocar na sua conta para que amanhã ou depois você não seja prejudicado por conta do preço. Então, por exemplo, se você vai lá e considera lá dentro do seu cálculo um valor pequenininho de despesas gerais. Aí, Rose, mas para que vai servir essas despesas gerais? Você considera, vai lá, 30 centavos, um valor pequenininho. Para que serve esse valor? Eu tô vou guardar esse valor com o objetivo de que se o meu furador quebrar, eu já estou considerando o meu valor o conserto dele. Porque isso vai impactar na minha produção. Entendeu? Essas questões vocês precisam ter muito claro, e aí por isso que a gente falou da questão do caderno, para vocês anotarem. Então pega lá todas as suas despesas, principalmente quem está começando agora. No começo você tem despesas com móveis, muitas vezes você tem despesa com, que é o chamado custo do aprendizado, porque você está aprendendo a fazer um negócio, você comete alguns erros, então você precisa corrigir. Então você precisa estar atento e ir pontuando tudo isso, para que à medida que você for pontuando isso, você vá corrigindo de forma mais assertiva. Não confie no que mais para frente eu corrijo, depois eu faço, que nem a questão da formalização. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no card, onde a gente fala sobre a questão da formalização. Gente, é melhor você já começar certo, desde o começo. Tem um outro vídeo que a gente fala da questão de fornecedores. É muito mais fácil de você negociar com fornecedores quando você é pessoa jurídica. O MEI veio aí justamente para facilitar nesse processo inicial. Mas eu vou ter uma taxa que eu tenho que pagar todo mês. Gente, a taxa é uma taxa baixa, e que com isso você já tem a garantia de todos os benefícios de ser o MEI. Você tem contribuição do INSS que conta como tempo de serviço, você tem, a partir de 12 meses, você tem o auxílio maternidade. Então tem os benefícios de você começar certo. E aí a facilidade de você também trabalhar como um profissional. Você tem um CNPJ, vai contando isso como tempo de empresa. No vídeo que eu falo sobre fornecedores, que eu vou deixar aqui no card, eu falo para vocês de alguns que só trabalham com pessoa jurídica. Tem deles que exigem tempo mínimo de empresa, 12 meses, 24 meses, porque o seu tempo de CNPJ é a garantia para o seu fornecedor de que a empresa ela é legítima, de que realmente a empresa existe. Então, por esse motivo, algumas empresas fazem tanta questão. Então, conheça quais são os seus custos, quais são os seus gastos. O MEI, ele não é obrigado a ter contador, mas é importante você ter lá a sua planilha, o seu fluxo de caixa. Anota tudo que entra, anota tudo que sai. Até para você poder, quando for fazer a análise, você ter maior clareza do que está entrando, do que está saindo. Rosa, mas eu não gosto do Excel, eu não sei trabalhar com Excel. Compra um caderninho que vende em papelaria, chamado livro caixa. Nele você anota tudo que entra, tudo que sai, faz o fechamento final, para você ver aonde estão sendo os seus gargalos. Às vezes é o seu plano de internet que você paga, R$120 e não utiliza. Então por que não adequar um plano de R$60 que você vai utilizar melhor? Teve uma economia de R$60. Às vezes é o excesso de gasto de energia. Durante o dia, você pode utilizar a iluminação do dia para poder fazer o seu trabalho. Com isso, você já economizou um pouco, né, na conta de energia. Você vai conseguir ver aonde estão suas principais saídas e ir corrigindo isso ao longo do tempo. Então, a atividade dessa semana é: conheça seus custos, anote todos os custos, dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem deixar aqui embaixo. Eu leio com todo carinho, já agradeço a todos que têm feito isso, têm deixado os comentários. Isso é muito importante para a gente saber se tá indo no caminho certo, se vocês estão gostando do conteúdo e conhecem alguém que tá começando a empreender.
envia para eles, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais, porque isso, além de ajudar o nosso canal a crescer e ensinar mais pessoas a empreender de forma descomplicada, então deixe seu like, se inscreva no canal e vem com a gente para a segunda parte do nosso vídeo sobre como calcular a precificação. Vem com a gente?